E nós gostaríamos de saber como se manifesta o que talvez nós possamos chamar de imperialismo brasileiro. Bom, eu venho tomando muito cuidado, embora eu já tenha usado a expressão imperialismo brasileiro, eu venho tomando bastante cuidado para colocar que se trata da inserção do Brasil num processo mais extenso internacional de capital imperialismo e que ele integra esse grupo de países de maneira subalterna. E como é que isso se manifesta? A minha pesquisa começou pela parte interna do Brasil, só depois é que fui me dar conta do volume da exportação de capitais brasileiros. Mas, internamente, nós temos hoje uma estrutura de concentração da propriedade sob a forma monetária, da propriedade, pura propriedade, muito similar à estrutura dessa propriedade em outros lugares. O processo de industrialização brasileiro já foi completado, digamos assim, e o último ponto é essa industrialização brutal e bárbara do campo, não é? Que é as cadeias produtivas de animais, o envenenamento da comida, etc. São os processos internos. Além disso, o volume da dupla expropriação que foi feita no Brasil, tanto expropriação da terra, dos trabalhadores, quanto expropriações secundárias, que são as expropriações de direitos, as expropriações hoje da capacidade de reprodução de sementes, uma sequência de expropriações que vem incidindo sobre a sociedade brasileira. Então, se a gente pensar isso objetivamente, hoje o Brasil tem uma massa concentrada de capitais de origem brasileira e de origem estrangeira, que precisa dramaticamente se valorizar aqui a partir dessa massa que foi recentemente produzida. Essas são as condições básicas, eu diria, fundamentais, tanto da expansão do capitalismo, quanto expansão do capitalismo no período contemporâneo, expansão do capital imperialismo. Se essa característica para dentro seria insuficiente, eu diria, a base social da economia, a gente precisaria levar em conta a política, que nos últimos 20 anos assegurou, ainda que a sua intenção não fosse essa, ou que quisesse fazer outra coisa, não importa, eu não estou aqui julgando a intenção, o que houve no Brasil foi uma modificação substantiva da política, na qual a política da burguesia é hoje uma política também de convencimento das massas e de enquadramento dessas massas em apoio à expansão do capitalismo. Essa era a fórmula clássica do imperialismo do Lênin. Mas o imperialismo do Lênin é de 1916. A gente tem de conseguir analisar as condições hoje. Algumas questões o Lênin nem se colocava. Nós temos uma sequência ou uma superposição de características típicas de países imperialistas para o lado de dentro. Eu estava olhando isso e me assustando, até que eu me dei conta que não era só isso. Nós tínhamos mega empresas investindo para fora do país. Então, o Brasil é um país que recebe muito capital externo, é um país classicamente chamado de país dependente, e ele não deixou de ser dependente dessa massa de capitais, mas ele passa a ser também exportador de capitais. Só ele hoje, nós temos, não preciso falar, né? Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, Vale. Proximamente nós vamos ter um encontro de luta dos afetados pela Vale, e os afetados pela Vale hoje estão no Brasil, no Canadá, na África, na Europa e na América do Sul. Portanto, nós somos obrigados a nos dar conta que a expansão do capitalismo não leva ao reino do paraíso. A senhora acha que há a diferença substancial e qualitativa com relação ao papel que o Brasil cumpriu já em outros períodos da história, por exemplo, na América Latina, de ser um pouco essa porta de entrada ou esse propagandeador de um capital estrangeiro nos países da América Latina, complementando com o caso da África, se identifica que também há essa expansão brasileira? Bom, acho que você me coloca duas perguntas numa só. Sabe? A primeira pergunta é, você acha que o Brasil é uma plataforma de replicação do capital estrangeiro para o resto da América Latina e agora está fazendo isso para a África? Bom, alguns consideram isso. Eu, sinceramente, não considero. Eu acho que a burguesia brasileira é uma burguesia que se organizou, conseguiu realizar o processo
de industrialização e tem um razoável controle sobre o âmbito do território nacional. Então, desconsiderar o papel da burguesia brasileira seria desconsiderar, inclusive, a contribuição, por exemplo, de um Florestan Fernandes, que mostra a importância dessa burguesia brasileira, ainda que ela esteja associada de maneira subalterna a capitais externos. Então, eu não consideraria isso somente uma plataforma, porque isso é uma maneira fácil de, estrategicamente, esquecer a diferença entre classe trabalhadora e burguesia e dizer, não, nós temos que defender a nossa pobre burguesia porque ela está sendo sugada, na verdade, pela burguesia internacional. Ela coparticipa, ela a chamou, convidou e se organizou para dar o golpe de 64, ela convida os Estados Unidos para isso, ela convoca, eles já estavam disponíveis, não é? Mas ela convoca. E esquecer isso, esquecer que esse golpe é um golpe militar empresarial, é uma temeridade histórica e, portanto, eu não venho tratando dessa forma, como se isso aqui fosse meramente uma plataforma mais ou menos inerte. A burguesia brasileira tem, inclusive, dramaticamente, experiências a ensinar as burguesias externas em matéria de truculência e em matéria disso que eu falei hoje na mesa, de ser capaz de articular em seu proveito, de maneira desigual, formas completamente diversificadas, desiguais e desigualizadoras de trabalho e de trabalhadores. Essa é uma experiência já histórica no Brasil, que não diminuiu, apesar de ter aumentado o contrato de trabalho, ter todo esse aumento. O próprio livro do Márcio Postman mostra que não se trata de classe média nenhuma, se trata da faixa menos, o pior remunerada da classe trabalhadora, até um salário e meio, com contratos de tempo determinado, e, em boa medida, provavelmente, contratos de tipo precário, que estão convivendo com aqueles que têm contratos mais ou menos precários, contratos menos precários, até os contratos mais ou menos estáveis, mais ou menos. Então, eu vou com bastante cautela nisso, não considero que seja meramente uma plataforma e acho que a gente tem de enfrentar as condições da luta de classe tais como a Organização da Vida Social Brasileira coloca, ou seja, uma burguesia brasileira que tem poder, usa esse poder, usa a truculência histórica, herança, nossa trágica herança colonial, mas usa também hoje formas de convencimento muito mais refinadas do que só a truculência. Associa convencimento e truculência e basta ver a parafernália da Globo, por exemplo, Todos pela Educação, que associa Millennium, que é o reduto do conservadorismo mais truculento internacional, ou outras entidades como o GIF, que estão patrocinando a responsabilidade social e a filantropia empresarial hoje no Brasil.